Meu nome é Beatriz Almeida, e hoje aprendi que existem 3 tipos de traição que uma mulher jamais deve perdoar: a traição ao seu amor, a traição à sua confiança e a traição ao seu potencial. Há exatamente 2 horas, parada em frente à porta entreaberta da sala de reuniões da Almeida Incorporações, ouvi meu marido Henrique dizer à secretária dele que me largaria assim que assumisse a presidência da empresa do pai. 5 anos de casamento reduzidos a um obstáculo temporário em seu caminho ao poder. Sabe o que fiz? Não chorei, não gritei, não causei uma cena. Simplesmente sorri. Porque naquele exato momento, segurando um bolo de aniversário que ele jamais comeria e um relógio que custou uma fortuna, decidi que Henrique Almeida aprenderia da pior maneira possível que subestimar uma mulher pode ser o maior erro da vida de um homem. Sabe aquelas revistas de decoração que mostram casas perfeitas? Nossa cobertura duplex no Leblon poderia facilmente estampar a capa da Casa Vogue. Lustres de cristal, vista para o mar, móveis de design assinado, uma beleza de tirar o fôlego, igualzinha ao meu casamento com Henrique, deslumbrante por fora, vazio por dentro. Durante 5 anos, fui a anfitriã impecável, a esposa que servia caipirinhas perfeitamente equilibradas para clientes importantes, enquanto absorvia cada detalhe das conversas de negócios. Beatriz tem um talento natural para receber, dizia Henrique aos convidados, com aquele sorriso falso estampado na cara. O que ninguém percebia era o acordo tácito entre nós. Eu abandonei uma promissora carreira em finanças corporativas, onde estava prestes a me tornar a mais jovem gerente do Itaú, para ser a esposa do herdeiro Almeida. Um título que, na cabeça do meu marido, significava basicamente ser um acessório bonito e silencioso. Um investimento calculado, pensei na época. Mas a pergunta que sempre me atormentava era: será que o retorno valeria a pena? Ninguém via as pequenas humilhações. Como quando Paulo, meu sogro, comentou durante um almoço de família: mulheres têm instinto para escolher cortinas, não para analisar balanços. Henrique riu, é claro. O que nenhum dos dois sabia é que eu revisava secretamente cada apresentação que meu marido levava para o conselho. Corrigia erros de cálculo, refinava estratégias, melhorava projeções. O império imobiliário que os Almeida tanto se orgulhavam estava sendo parcialmente sustentado por alguém que, segundo eles, deveria se preocupar apenas com a decoração da mesa de Natal. Paulo Almeida construiu seu império com as próprias mãos. Literalmente. Começou como pedreiro aos 14 anos, virou mestre de obras aos 20 e aos 30 já tinha sua própria construtora. Hoje, aos 68, comanda um dos maiores grupos imobiliários do Rio de Janeiro, com aquele tipo de postura que só os homens self-made têm. Costas retas, olhar direto, aperto de mão firme. Ele carrega o orgulho de quem sabe o valor de cada tijolo assentado. Ainda mantém as mãos ásperas, que contrastam com os ternos italianos feitos sob medida. Mãos macias não constroem nada que dure, ele sempre diz. Henrique é o oposto do pai em quase tudo. Estudou em Harvard, tem MBA em Stanford, fala 3 idiomas fluentemente e nunca precisou suar para conseguir absolutamente nada na vida. Suas mãos são macias como as de um pianista. Suas roupas vêm de Londres, seus sapatos de Milão. Ele é o tipo de homem que impressiona em cocktails, mas desaparece quando o trabalho pesado começa. Sua especialidade? Apresentar projetos desenvolvidos por outros como se fossem dele. E, para dar crédito ao diabo, ele faz isso com maestria. Com aquele sorriso que conquistou até a mim, no início, e aquela voz de locutor de rádio, ele poderia vender areia no deserto. A Almeida Incorporações começou erguendo conjuntos habitacionais populares e hoje domina o segmento de luxo. Tem 12 torres comerciais no centro do Rio, 8 condomínios de alto padrão na Barra e dezenas de empreendimentos pelo país. Mas enquanto a empresa crescia, algo dentro dela apodrecia. O patriarca, apesar da visão aguçada para negócios, tinha um ponto cego do tamanho do pão de açúcar: seu único filho. Depois de mim, só o Henrique pode assumir, repetia Paulo, ignorando os sinais cada vez mais óbvios de que o herdeiro estava mais interessado nos frutos do império do que em cuidar das raízes que o sustentavam.
Nosso 5º aniversário de casamento merecia algo especial. Encontrei o relógio Patek Philippe que Henrique babava há meses na vitrine da joalheria no Shopping Leblon. Custou 3 meses do meu dinheiro guardado. Sim, eu mantinha uma conta secreta. Intuição feminina, talvez? Embrulhei o presente em um papel prata elegante, comprei um bolo de chocolate com maracujá da confeitaria Colombo, o favorito dele, e me dirigi ao escritório da Almeida Incorporações no centro, naquele prédio espelhado que reflete o céu do Rio como se quisesse competir com ele em beleza. Senhora Almeida, que surpresa! A recepcionista Carmen quase engasgou quando me viu entrar no saguão. Seus olhos pularam do meu rosto para o bolo em minhas mãos e de volta para meu rosto, numa dança nervosa que me intrigou. O senhor Henrique está em reunião muito importante. Talvez fosse melhor ligar antes? Sorri com a doçura calculada que aperfeiçoei ao longo dos anos. Carmen, querida, é nosso aniversário. Tenho certeza que ele pode fazer uma pausa de 5 minutos para soprar uma velhinha, não é mesmo? Ela engoliu em seco, pegou o telefone, mas desistiu antes de discar. 3º andar, sala de reuniões executiva, mas eu já estava no elevador. O prédio estava estranhamente silencioso para uma quinta-feira à tarde. Caminhei pelo corredor do 3º andar, meus saltos Louboutin marcando o ritmo do meu coração acelerado. Foi quando ouvi a voz de Henrique vinda da sala de reuniões, a porta entreaberta. Paciência, amor, assim que meu pai me nomear presidente da empresa, eu largo minha mulher. Uma pausa. Já planejei tudo. Ela não vai conseguir nada no divórcio. O acordo pré-nupcial é blindado. Congelei. O bolo quase escorregou das minhas mãos. Aquele momento, aquela fração de segundo, foi quando meu mundo parou de girar. E quando voltou, estava girando na direção oposta. Não aguento mais fingir, Vanessa. A voz de Henrique tinha aquele tom meloso que um dia ele usou comigo. Ter que tocar aquela mulher sabendo que é você que eu quero. É tortura. Fiquei imóvel, respirando o mais silenciosamente possível. Cada palavra era como um prego no caixão do meu casamento. Só preciso que meu pai anuncie a presidência no evento da empresa. Depois disso, podemos implementar nosso plano. A reestruturação, as demissões, a venda da divisão de habitação popular, tudo conforme planejamos. E se seu pai mudar de ideia? A voz de Vanessa era mais grave do que eu imaginava para uma mulher que parecia uma Barbie nos eventos da empresa. Ele anda te observando com aquela cara de desconfiança. Henrique riu, aquela risada arrogante que eu conhecia bem. Papai não tem opção. Sou o único herdeiro. Para quem mais ele passaria a empresa? Para a decoradora de interiores que eu casei? Tive que morder o lábio para não fazer barulho. A raiva que subiu pela minha espinha foi tão intensa que por um segundo pensei que pudesse incendiar o corredor inteiro só com o calor do meu ódio. E quanto ao projeto do Nordeste que seu pai mencionou? Perguntou Vanessa. Henrique bufou. Aquela ideia ridícula de expandir para o Nordeste? Mercado de pobre, sem retorno, puro assistencialismo. Assim que eu assumir, isso vai para a gaveta. Vamos focar em Miami, Dubai, mercados que realmente importam. Nesse momento, tomei minha decisão. Não haveria confronto, não ainda. Como Sun Tzu disse uma vez, finja ser fraco quando é forte, e forte quando é fraco. Recuei silenciosamente, uma ideia cristalizando-se em minha mente com a clareza de um diamante. Henrique queria jogar? Eu mostraria a ele quem realmente entendia as regras desse jogo. Meu coração martelava contra minhas costelas enquanto eu voltava ao elevador, ainda segurando o bolo e o relógio que agora pareciam objetos de uma vida que não era mais minha. No estacionamento, sentada no meu BMW, respirei fundo 3 vezes e peguei o celular. Não para confrontar Henrique, não para chorar com alguma amiga. Liguei para Paulo Almeida. Senhor Almeida, Beatriz. Precisamos conversar sobre o projeto de expansão para o Nordeste. Tenho algumas ideias que gostaria de compartilhar. Ele ficou em silêncio por 2 segundos, depois respondeu com interesse genuíno. Estou livre para um café em 1 hora. O Café Colombo, no centro, é um daqueles lugares antigos do Rio que respira história. Escolhi uma mesa discreta nos fundos, pedi um expresso duplo e esperei.
Paulo chegou pontualmente, como sempre, seu terno cinza impecável contrastando com a pele bronzeada. Beatriz, confesso que estou curioso. Henrique sempre foi contra essa expansão. Sorri, colocando sobre a mesa um pendrive. Justamente por isso vim direto ao senhor. Fiz uma análise preliminar do mercado nordestino. Os números são promissores, especialmente em Recife e Salvador. Não mencionei que essas análises eram projetos pessoais que desenvolvia nas noites em que Henrique dizia estar trabalhando até tarde. A expressão de Paulo mudou enquanto eu falava. O ceticismo inicial deu lugar à curiosidade, depois ao interesse genuíno. Expliquei como a Almeida poderia entrar no mercado nordestino com projetos sustentáveis, aproveitando incentivos fiscais e o crescimento do turismo. Isso é notável, Beatriz. Onde aprendeu a fazer análises tão detalhadas? Sorri, sentindo uma satisfação que há muito não experimentava. Antes de ser a esposa de Henrique, eu era analista financeira, Sr. Almeida. Algumas habilidades nunca se perdem. Pela primeira vez ele me olhou, realmente me olhou. Não como a esposa do filho, mas como alguém que merecia atenção por mérito próprio. E naquele olhar, vi a primeira peça do meu plano encaixar-se perfeitamente. Beatriz Almeida, meu Deus, quanto tempo! A voz de Luísa Campos ecoou pelo restaurante no Jardim Botânico, atraindo olhares curiosos. Ela não tinha mudado muito desde nossos tempos de faculdade. Os mesmos cabelos cacheados agora domados em um corte Chanel elegante, o mesmo batom vermelho marcante. Como CEO do terceiro maior banco de investimentos do país, Luísa havia quebrado todos os tetos de vidro possíveis. Nosso almoço, supostamente casual, era a segunda peça do meu plano. Achei que tivesse se aposentado para ser socialite, provocou ela, mordendo uma azeitona. Digamos que estou planejando um retorno, respondi, brindando com minha taça de vinho branco. Nos próximos 45 minutos, reativei uma rede que havia deixado adormecer por 5 anos. Luísa não apenas tinha contatos, ela tinha influência. O mercado imobiliário está precisando desesperadamente de liderança que entenda de ESG, comentou ela, referindo-se às práticas ambientais, sociais e de governança. A maioria desses dinossauros acha que sustentabilidade é plantar uma palmeirinha na entrada do condomínio. Rimos, e foi como se o tempo não tivesse passado. Ao final do almoço, ela me olhou séria. O que você realmente quer, Bia? 3 cafés depois, estabelecemos nossa aliança. Luísa me abriria portas no mercado financeiro, me atualizaria sobre as tendências e, mais importante, me daria credibilidade. Em troca, seu banco teria prioridade nos futuros projetos da Almeida, se meu plano funcionasse. Você sempre foi calculista, Bia, mas isso é xadrez em outro nível, comentou ela, impressionada. Enquanto voltava para casa, recebi uma mensagem dela. Primeira reunião marcada para quarta, 9 horas. Esteja preparada para impressionar. O que Henrique não entendia é que, enquanto ele construía uma casa de cartas, eu estava construindo um império. Silenciosamente, metodicamente, um contato de cada vez. A vantagem de ser subestimada é que ninguém percebe quando você está observando. Durante 5 anos, cataloguei mentalmente cada fraqueza de Henrique. Agora, organizava essas informações metodicamente em um arquivo criptografado. Padrão 1. Henrique sempre marcava reuniões às quintas-feiras, voltando com cheiro de perfume feminino e desculpas ensaiadas. Padrão 2. Ele verificava o celular obsessivamente durante jantares importantes, especialmente quando Paulo estava presente. Padrão 3. Suas decisões de negócios eram impulsivas, baseadas mais em status do que em análise de mercado. Um investimento em Dubai? Sério? Questionei, quando ele mencionou casualmente seus planos durante o jantar. O mercado lá está saturado. Henrique riu, aquela risada condescendente que eu já esperava. O que você entende de mercado imobiliário internacional, querida? Volte para suas revistas de decoração. Sorri docilmente, enquanto anotava mentalmente mais uma evidência de sua arrogância. O que ele não sabia é que eu passava horas estudando relatórios de mercado, preparando-me para o momento certo. Enquanto isso, ele continuava subestimando todos ao seu redor, convencido de sua própria genialidade. O narcisismo de Henrique era sua maior vulnerabilidade.
Ele acreditava tão completamente em sua superioridade que nem considerava a possibilidade de alguém estar jogando contra ele. Comecei a mapear seus aliados na empresa. Gustavo do financeiro, Marina do marketing, Felipe do jurídico. Todos leais a ele por medo ou interesse, não por respeito. Identifiquei também seus rivais, Marcelo da engenharia, Eduardo do comercial, Cláudia do RH. Peças potenciais no meu tabuleiro. Durante um jantar com executivos, inocentemente mencionei a um deles. Henrique me contou sobre a reestruturação que está planejando. Parece radical. O homem empalideceu. Plantar sementes de dúvida era fácil, quando o terreno já estava fértil com desconfiança. Vanessa Prado, 28 anos, formada em Relações Públicas pela PUC-Rio, secretária executiva de Henrique há 18 meses. Cabelos loiros perfeitamente alisados, unhas sempre impecáveis, saltos altos, mesmo em dias de chuva. Eficiente, discreta e completamente apaixonada pelo meu marido. Não a culpo. Henrique pode ser incrivelmente charmoso quando quer algo. O que me intrigava não era o caso em si, mas o que ele havia prometido a ela. Uma secretária não arriscaria sua carreira por algumas noites em motéis, a menos que acreditasse em um futuro juntos. E esse era exatamente o ponto fraco que eu precisava explorar. O jantar beneficente da Fundação Almeida no Copacabana Palace foi onde encontrei minha oportunidade. Henrique estava em seu habitat natural, seduzindo investidores com aquele sorriso de $1 milhão, enquanto flertava descaradamente com uma socialite italiana. Observei Vanessa do outro lado do salão, seu olhar magoado, seguindo cada movimento dele. No banheiro feminino revestido de mármore, acidentalmente, esbarrei nela. Oh, desculpe, seus olhos estavam vermelhos, a maquiagem borrada nas bordas. Está tudo bem? Perguntei, oferecendo um lenço de papel. Vanessa se recompôs rapidamente, erguendo o queixo com dignidade forçada. Estou ótima, apenas cansada, respondeu, defensiva. Percebi imediatamente seu medo. Ela temia que eu soubesse algo, que estivesse testando-a. Os homens podem ser tão insensíveis às vezes, comentei vagamente, aplicando batom no espelho. Especialmente quando acham que têm o mundo nas mãos. Nossos olhares se encontraram brevemente e vi um lampejo de dúvida em seus olhos. Não forcei mais a conversa, mas ofereci um sorriso solidário ao sair. A semente estava plantada, não de confiança imediata, mas de dúvida sobre Henrique. Nos próximos meses, cultivaria cuidadosamente essa rachadura na lealdade dela, usando cada oportunidade para mostrar o verdadeiro caráter do homem que ambas conhecíamos de ângulos diferentes. As reuniões com Paulo começaram como discussões sobre o Projeto Nordeste, mas logo se transformaram em algo mais. Nos encontrávamos no café da manhã, às 6h30, no pequeno bistrô perto da sede da empresa, antes que o dia oficialmente começasse. Paulo era madrugador. Hábito de quem começou a vida no canteiro de obras, ele dizia. Aos poucos, nossas conversas ultrapassaram análises de mercado e projeções financeiras. Ele começou a compartilhar suas preocupações sobre o futuro da empresa. Henrique tem visão para marketing, mas não entende o coração do negócio, admitiu ele, mexendo pensativamente seu café preto sem açúcar. Sabia que comecei construindo casas populares em Duque de Caxias? Paulo me contou numa dessas manhãs, seu olhar perdido nas memórias. Ganhava uma miséria, mas cada família que recebia as chaves... Ele fez uma pausa, emocionado. Aquilo valia mais que dinheiro. Aprendi que a divisão de habitação popular, que Henrique considerava peso morto, era, na verdade, o projeto favorito de Paulo. Não é o mais lucrativo, mas é nosso compromisso com a cidade que nos fez crescer. Nessas conversas, descobri um homem diferente do patriarca intimidador que conhecia dos almoços de família. Alguém com princípios, preocupado com seu legado além dos lucros. Uma manhã, após 3 meses de reuniões, Paulo me surpreendeu. Por que você está fazendo isso, Beatriz? Perguntou diretamente. Essas análises, essas ideias, não é obrigação sua. Segurei seu olhar, decidindo que era hora de uma meia-verdade. Porque sou mais do que a esposa de Henrique, Sr. Almeida. Sempre fui. E talvez queira provar isso, principalmente para mim mesma.
Ele assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Henrique sabe sobre nossas reuniões? Balancei a cabeça negativamente. Um sorriso enigmático surgiu no rosto dele. Bom, vamos manter assim por enquanto. Naquele momento, percebi que Paulo Almeida estava jogando seu próprio jogo. A questão era, eu seria uma peça em seu tabuleiro ou ele no meu? Durante 6 semanas, transformei o quarto de hóspedes em um escritório improvisado. Henrique mal notou. Estava ocupado demais com suas reuniões tardias. Montei painéis nas paredes, cobertos com mapas do Nordeste, estatísticas econômicas e tendências demográficas. Quando não estava na empresa, estava ali, analisando dados, refinando projeções, construindo o documento que poderia mudar meu futuro. Dormia em média 4 horas por noite. Meu corpo protestava, mas minha mente estava mais viva do que há anos. Este não era apenas um projeto de expansão, era minha declaração de independência. Você está emagrecendo, comentou Luísa durante um de nossos almoços. E tem olheiras que nem a maquiadora mais cara do Leblon conseguiria disfarçar. Sorri, tomando mais um gole de café, meu combustível constante. Vale a pena, respondi simplesmente. E valia. Cada detalhe do projeto foi meticulosamente pesquisado. Análise de solo em Recife, parcerias com cooperativas locais em Salvador, modelos de energia solar para Fortaleza. Entrevistei discretamente ex-executivos da Almeida que conheciam o Nordeste. Consultei professores universitários. Contactei secretarias de habitação. Nada foi deixado ao acaso. Quando terminei, o documento tinha 87 páginas de pura competência técnica. A entrega para Paulo foi quase anticlimática. Preciso de algumas horas com isso, ele disse, pegando a pasta que representava semanas de trabalho extenuante. Voltei para casa, tomei um banho demorado e dormi por 14 horas seguidas. Quando acordei, havia uma mensagem no meu celular. Beatriz, precisamos conversar. Amanhã, 7 horas, no meu escritório. Meu coração disparou. Aquele tom seco poderia significar qualquer coisa. Passei a noite inteira ensaiando argumentos, preparando defesas para possíveis objeções. Cheguei 5 minutos antes, impecavelmente vestida, com uma expressão neutra cuidadosamente ensaiada. Paulo me recebeu com uma única frase que mudou tudo. Este é o futuro da Almeida Incorporações, e você, Beatriz, é o tipo de liderança que precisamos. O terno azul ou o cinza para o grande anúncio? Henrique desfilava pelo quarto, experimentando opções, narcisisticamente admirando seu reflexo no espelho. Faltavam 2 semanas para o evento anual da empresa, onde Paulo tradicionalmente fazia anúncios importantes. Henrique estava eufórico, praticamente saboreando a presidência que considerava garantida. O azul combina melhor com o backdrop do palco, sugeri, fingindo compartilhar seu entusiasmo. Ele sorriu, aquele sorriso que um dia me fez perder o fôlego e agora só me causava náusea. Sempre atenta aos detalhes, por isso você é a melhor esposa para um presidente. Nos jantares com amigos, Henrique começou a falar no futuro como se a presidência já fosse dele. Quando eu assumir, vamos reestruturar completamente o conselho, dizia, detalhando quem seria demitido, quem seria promovido. Seus planos eram tão específicos, tão calculados, que quase me impressionaram. Quase. Porque enquanto ele planejava seu reinado, eu costurava silenciosamente sua queda. Você não acha que seu pai pode ter outros planos? Perguntei uma noite, testando o terreno. Henrique riu, aquela risada arrogante que eu já esperava. Papai? Ele está cansado, querendo se aposentar. E quem mais assumiria? Não temos nenhum outro Almeida na família. Paulo convidou Henrique para um almoço particular, algo que raramente fazia. Meu marido voltou irritado, batendo portas. Problemas no paraíso? Perguntei inocentemente. Meu pai e suas ideias ultrapassadas, resmungou ele. Fica falando da essência da empresa, do compromisso social, como se isso pagasse dividendos. Observei-o despejar o uísque num copo, engolindo de um só gole. Precisamos apenas aguentar mais um pouco essas bobagens. Depois que eu assumir, mostro a ele como se dirige uma empresa no século XXI. Assenti compreensivamente, escondendo um sorriso.
Henrique estava tão cego por sua ambição que não conseguia ver os sinais óbvios. A autoconfiança excessiva sempre precede a queda, e a dele seria espetacular. A revelação veio de Vanessa, ironicamente. Nossos encontros casuais haviam evoluído para cafés quinzenais, ela acreditando que eu não suspeitava de nada, eu cultivando cuidadosamente sua confiança. Henrique está planejando vender a divisão de habitação popular assim que assumir, confidenciou ela num desses encontros, a voz baixa, como se as paredes pudessem ouvir. Já está em conversas com investidores americanos. Diz que é um peso para a empresa que os terrenos valem mais que os projetos sociais. Mantive minha expressão neutra, escondendo o choque. Não pela traição a mim, isso eu já esperava, mas pela traição ao próprio pai. Sabe o que é pior? Continuou Vanessa, remexendo nervosamente seu cappuccino. Minha mãe cresceu num desses conjuntos habitacionais em Nilópolis. Se não fosse por aquele apartamento... Sua voz falhou. Vi algo quebrar nos olhos dela. A ilusão romântica dando lugar a uma realidade muito mais feia. Henrique sabe disso? Perguntei gentilmente. Ela balançou a cabeça. Mencionei uma vez. Ele mudou de assunto. Naquele momento, percebi que havia encontrado não apenas informação valiosa, mas algo potencialmente mais útil. Uma aliada. Não por lealdade a mim, mas por desilusão com ele. Vanessa, disse calmamente, acho que precisamos conversar sobre algumas coisas. Na semana seguinte, entreguei a Paulo um relatório detalhando o plano de Henrique para vender a divisão de habitação popular. Incluí e-mails, nomes de investidores, projeções financeiras, tudo fornecido por Vanessa. Observei seu rosto enquanto lia, a cor sumindo gradualmente, substituída por uma palidez que me assustou. Isso não pode ser verdade, murmurou Paulo, as mãos trêmulas segurando os documentos. Pela primeira vez, vi vulnerabilidade real no patriarca dos Almeida. Aqueles conjuntos habitacionais foram onde comecei. São nosso compromisso com a cidade. Seus olhos encontraram os meus, cheios de uma dor que transcendia negócios. Por que você está me mostrando isso, Beatriz? O que ganha com isso? A pergunta era justa. Decidi responder com uma verdade parcial. Porque acredito no que a Almeida Incorporações representa, Sr. Paulo. E porque acho que o senhor merece saber quem realmente está ao seu lado. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o tipo de silêncio que precede decisões irreversíveis. Então, lentamente dobrou os documentos e os guardou na gaveta da mesa. O evento anual é em 2 semanas, disse finalmente, sua voz recuperando a firmeza. Até lá, continue trabalhando no Projeto Nordeste. E, Beatriz? Ele fez uma pausa, me avaliando com um olhar que parecia enxergar através de qualquer fachada. Seja qual for seu jogo, espero que esteja preparada para as consequências. Assenti, entendendo perfeitamente o que não estava sendo dito. A linha entre aliados e adversários nunca é tão clara quanto gostaríamos. Mesmo quando os interesses se alinham, as intenções raramente são as mesmas. A semana anterior ao evento anual da Almeida Incorporações foi um balé coreografado de tensões silenciosas. Henrique praticamente morava no alfaiate, ajustando e reajustando o terno que usaria em seu grande momento. Comprou abotoaduras de ouro com suas iniciais gravadas. Ensaiava seu discurso de aceitação no espelho do banheiro, enquanto eu fingia dormir. Uma nova era para a Almeida, ele repetia, testando entonações diferentes. Ironicamente, nisso concordávamos. Seria de fato uma nova era, apenas não da forma que ele imaginava. Paulo me chamou para uma última reunião na véspera do evento. Seu escritório no último andar da sede tinha vista para a Baía de Guanabara. O tipo de vista que lembra a quem está na sala exatamente quem detém o poder. Está certa disso, Beatriz? Perguntou ele, sem preâmbulos. Uma vez anunciado, não há volta. Sustentei seu olhar. Mais certa do que já estive de qualquer coisa, Sr. Almeida. Ele assentiu lentamente. Você entende que que seu casamento... Interrompi-o gentilmente. Meu casamento acabou no momento em que ouvi meu marido prometendo me deixar assim que conseguisse o que queria. O que acontece depois é apenas formalidade.
Naquela noite, Henrique chegou em casa exultante. "Está feito!" anunciou, abrindo uma garrafa de champanhe Dom Perignon. Papai praticamente confirmou. "Amanhã é só formalidade." Ergueu a taça num brinde. "Ao futuro presidente da Almeida Incorporações e sua primeira-dama." Sorri, brindando com ele, observando abolhas douradas dançarem na taça de cristal. Se alguém tivesse me dito no dia do meu casamento que 5 anos depois eu estaria brindando a ruína do homem que jurei amar, teria achado absurdo. Mas como dizem no Rio, a vida não é um morango. E algumas pessoas só entendem o valor do que têm quando perdem. Henrique aprenderia essa lição em menos de 24 horas. O salão de festas do Hotel Fasano, na Avenida Vieira Souto, estava impecável. Lustres de cristal refletiam-se no piso de mármore negro, arranjos de orquídeas brancas pontuavam as mesas cobertas por toalhas de linho egípcio, garçons em ternos impecáveis circulavam com taças de champanhe. Os 500 convidados representavam o poder econômico do Rio. Construtores, banqueiros, políticos, celebridades. O evento anual da Almeida não era apenas uma festa corporativa, era uma declaração de poder, um lembrete de quem realmente importava na cidade maravilhosa. "Você está deslumbrante", sussurrou Henrique, sua mão possessivamente em minha cintura enquanto cumprimentávamos convidados. Escolhi um vestido dourado, cor de poder, cor de vitória. Luísa Campos me lançou um olhar cúmplice do outro lado do salão, erguendo discretamente sua taça. Nas rodas de conversa, só se falava sobre o grande anúncio. "Henrique já está escolhendo o escritório dele?" perguntou um vereador, dando uma piscadela cúmplice. "Dizem que a primeira mudança será no conselho", comentou o vice-presidente de um banco. Meu marido sorria, nem confirmando nem negando, saboreando os rumores como aperitivos antes do banquete principal. Paulo fez sua entrada às 8 em ponto, elegante em seu terno italiano, caminhando com a autoridade natural de quem construiu um império do zero. Quando nossos olhares se cruzaram, houve um quase imperceptível aceno de cabeça. O momento estava chegando. Henrique apertou minha mão, seus olhos brilhando de expectativa. "Este é nosso momento, querida", sussurrou ele, ajeitando a gravata. "Semana que vem, conversamos sobre nosso futuro." O tom ominoso não me escapou. Sorri docilmente, interpretando meu papel pela última vez. No palco, Paulo se aproximava do microfone e o salão mergulhava em um silêncio expectante. O cheque-mate estava prestes a acontecer. Paulo começou como sempre fazia, com uma retrospectiva do ano. Números impressionantes, projetos concluídos, metas alcançadas. Sua voz grave carregava a autoridade de 4 décadas no comando. "A Almeida Incorporações não é apenas um negócio", disse ele, olhando por cima dos óculos de leitura. "É um legado. Começamos construindo lares para famílias trabalhadoras em Duque de Caxias. Hoje, erguemos arranha-céus que definem o skyline desta cidade. Mas nunca, jamais, esquecemos nossas raízes." Senti Henrique se remexer desconfortavelmente ao meu lado. Aquela ênfase nas raízes não estava no script que ele esperava. "Nos últimos meses, refleti profundamente sobre o futuro da empresa", continuou Paulo. "Sobre quem poderia carregar não apenas o nome Almeida, mas os valores que construíram esta companhia. Integridade, visão de longo prazo, compromisso social." Cada palavra era como uma pequena punhalada nas expectativas de Henrique. Percebi seu sorriso confiante começando a vacilar, como uma máscara mal ajustada. Paulo fez uma pausa dramática, olhando diretamente para nossa mesa. "A pessoa que escolhi combina inovação com os valores que sempre defendemos. Alguém que enxerga além dos lucros imediatos e compreende o verdadeiro significado de construir para o futuro." O salão estava completamente silencioso agora, centenas de respirações suspensas. Henrique ajeitou a gravata, preparando-se para levantar. Eu podia sentir sua adrenalina, sua certeza absoluta de que o próximo nome a ser pronunciado seria o dele. Paulo respirou fundo, um pequeno sorriso nos lábios. "Tenho o prazer de anunciar nossa nova presidente, Beatriz Almeida." O tempo pareceu congelar. Vi os lábios de Henrique formarem um O perfeito de choque.
Ouvi o suspiro coletivo da plateia, seguido de aplausos hesitantes que rapidamente cresceram em intensidade. Senti o calor dos holofotes quando me levantei, meu vestido dourado como o sol irradiando contra o preto e branco do salão. E naquele momento, enquanto caminhava em direção ao palco, uma única pergunta ecoava em minha mente. Será que a vingança seria tão doce quanto imaginei? Os 10 passos da mesa até o palco foram os mais longos da minha vida. Cada clique do meu salto no piso de mármore marcava o ritmo da transformação que estava acontecendo, não apenas na empresa, mas em mim mesma. Os rostos ao meu redor eram um borrão de expressões atônitas, bocas abertas, sobrancelhas erguidas. Mas um rosto permanecia em foco cristalino, o de Henrique. Vi o choque inicial dar lugar à confusão, depois à compreensão, e finalmente, à fúria. Uma metamorfose completa em segundos, como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Obrigada, Sr. Almeida, pela confiança, comecei, minha voz surpreendentemente firme no microfone. A plateia ainda estava em estado de choque. Ninguém esperava que a esposa decoradora de Henrique assumisse o Império Almeida. Falei sobre visão, sobre o futuro, sobre o projeto Nordeste que seria o carro-chefe da nova gestão. Expandiremos para Recife, Salvador e Fortaleza, criando não apenas empreendimentos, mas comunidades sustentáveis, anunciei, observando os olhares intrigados se transformarem em interesse genuíno. Mas o que realmente capturou a atenção de todos foi minha próxima frase. E reafirmo o compromisso inabalável da Almeida com nossos projetos de habitação popular. Não apenas manteremos, mas ampliaremos esse legado vital. Ao final do discurso, quando os aplausos explodiram pelo salão, busquei Henrique com o olhar. Ele havia desaparecido de nossa mesa. Paulo, ao meu lado no palco, apertou minha mão discretamente. Ele está te esperando nos bastidores, murmurou. Preparada? Assenti, sentindo uma calma surpreendente. Anos de humilhação silenciosa haviam me preparado para este momento. Enquanto caminhava para os bastidores, visualizei o tabuleiro de xadrez em minha mente. O rei adversário estava encurralado, sem movimentos possíveis. Cheque-mate em 3, 2, 1. Sua manipuladora de merda! A voz de Henrique cortou o ar assim que a porta se fechou atrás de mim. O jogo final havia começado. Seu rosto, normalmente controlado em público, estava desfigurado pela raiva. Veias saltadas na testa, mandíbula rígida, olhos injetados. Em 5 anos de casamento, nunca o tinha visto perder o controle assim. Era fascinante, como observar um animal exótico no zoológico. Como você pôde fazer isso comigo? Tramar pelas minhas costas com meu próprio pai? Sua voz oscilava entre o grito e o sussurro furioso, consciente mesmo na raiva de que Paredes tem ouvidos, especialmente em noites como aquela. Não, Henrique. Apenas mostrei a Paulo quem realmente somos. Eu e você. Mantive minha voz calma, quase gentil, o que pareceu enfurecê-lo ainda mais. Eu não tramei nada, apenas trabalhei. Analisei mercados, desenvolvi projetos, mostrei valor. Coisas que você poderia ter feito se não estivesse tão ocupado planejando como se livrar de mim assim que conseguisse a presidência. Seus olhos se arregalaram. Do que você está falando? A negação automática, previsível. Sorri, um sorriso pequeno e afiado como uma lâmina. Por favor, Henrique, não insulte minha inteligência. Eu ouvi tudo naquele dia no escritório, você e Vanessa. Paciência, amor. Assim que meu pai me nomear presidente, largo minha mulher. Lembra? Você não tem provas de nada, sibilou ele, recuando um passo, a arrogância dando lugar ao cálculo. Sempre o advogado, sempre pensando nas implicações legais. E mesmo que tivesse, nosso acordo pré-nupcial é blindado. Você não vai levar 1 centavo da minha família. Aquele era o momento que eu havia ensaiado mentalmente por meses. Tirei o celular do bolso, abri o aplicativo de gravações e apertei play. A voz de Henrique encheu o pequeno espaço. Detalhes de seu caso com Vanessa, planos para vender a divisão de habitação popular, estratégias para afastar conselheiros leais a Paulo. Tenho muito mais, comentei casualmente, parando a gravação.
Inclusive, aquele interessante comentário sobre como você falsificou relatórios financeiros para o conselho no ano passado. Imagino que a CVM adoraria ouvir. Seu rosto empalideceu. Ah, e quanto ao pré-nupcial, você realmente deveria ter lido a cláusula sobre infidelidade que seu próprio pai insistiu em incluir. Tenho provas suficientes para deixá-lo sem um centavo. A negociação foi rápida e discreta. 3 dias após o evento, os advogados de ambos os lados se reuniram na sala de conferências da Almeida Incorporações. Henrique não apareceu pessoalmente. Mandou seu representante legal, um homem de expressão azeda e terno caro demais. A cada termo proposto, ele fazia uma careta, como se estivesse engolindo algo amargo. Henrique receberia uma indenização modesta pelos anos de serviço, manteria o apartamento de solteiro em Ipanema, que Paulo nem sabia que ele tinha, mas abriria mão de qualquer cargo executivo ou assento no conselho. Em troca, não enfrentaria a auditoria sobre suas operações duvidosas nos últimos anos. O Sr. Almeida Filho exige garantias de que sua reputação será preservada, insistiu o advogado, ajustando nervosamente a gravata. Paulo, sentado à cabeceira da mesa, respondeu com a calma de quem já venceu a guerra. A reputação do meu filho é problema dele. O que posso garantir é discrição, desde que ele também seja discreto sobre assuntos internos da empresa. O acordo de confidencialidade foi assinado por todas as partes. Henrique deixaria oficialmente a empresa por motivos pessoais, para buscar novos desafios profissionais. A mentira corporativa padrão que todos entendem pelo que realmente é, uma saída forçada camuflada de decisão voluntária. A parte mais surpreendente veio quando Vanessa aceitou minha oferta para assumir a diretoria de projetos sociais da Almeida. "Por que está me dando esta chance?" perguntou ela, confusa, em nosso café, uma semana após o evento. "Você deveria me odiar." A observei-a por um momento, esta mulher que havia sido amante do meu marido e agora parecia tão perdida quanto eu me senti anos atrás. "Porque você conhece os projetos habitacionais por dentro, porque sua mãe morou em um deles, e porque você também foi usada por Henrique", respondi simplesmente. "Além disso, gosto da ideia de transformar as pedras que tentaram me derrubar em degraus para subir." 2 semanas depois, quando Henrique embarcou para Portugal, onde abriria uma consultoria de negócios, financiada discretamente por Paulo, Vanessa estava ocupada demais reestruturando nossos programas sociais para sequer notar sua partida. Algumas perdas, como descobri, são na verdade ganhos disfarçados. Meus primeiros 100 dias como presidente foram uma montanha-russa. Acordava às 5 da manhã, chegava ao escritório às 6h30, saía raramente antes das 9 da noite. Mergulhei de cabeça nos detalhes operacionais da empresa, que, teoricamente, eu deveria conhecer depois de 5 anos como esposa de. A verdade é que havia muito a aprender, e pouco tempo para isso. Alguns executivos mais antigos testavam discretamente minha autoridade. Perguntas capciosas em reuniões, pequenos esquecimentos de prazos, resistência velada a mudanças. Não os culpei. Eu era a anomalia, a variável inesperada, a esposa que de alguma forma usurpou o trono destinado ao filho do rei. "Eles estão esperando você falhar", comentou Paulo durante um de nossos almoços semanais. "É assim que funciona. Primeiro te subestimam, depois torcem contra, e finalmente, se você sobreviver, relutantemente te respeitam." Assenti, remexendo minha salada sem realmente comer. O estresse havia reduzido meu apetite à metade. "A diferença é que a maioria tem que provar que merece estar lá", respondi. "Eu tenho que provar que não estou lá apenas porque me casei com o homem certo e depois o traí com o pai dele." Paulo engasgou com o vinho, entre chocado e divertido com minha franqueza. "Não foi bem assim", protestou ele, mas seus olhos tinham um brilho de reconhecimento. Ambos sabíamos que os rumores corriam soltos pelos corredores da empresa. A virada começou com a aprovação unânime do projeto Nordeste pelo Conselho. Os números falavam por si, mesmo os diretores mais céticos não conseguiram argumentar contra projeções tão solidamente fundamentadas. A aquisição do terreno em Recife foi concluída abaixo do orçamento previsto, graças a uma estratégia de negociação que desenvolvi pessoalmente.
O anúncio da expansão impulsionou nossas ações em 12% em uma semana. Gradualmente, os olhares desconfiados foram substituídos por acenos respeitosos. As resistências diminuíram. Quando fechamos uma parceria estratégica com o Banco de Luiza para financiar os projetos habitacionais com taxas preferenciais, até mesmo o velho Maurício do financeiro, que certa vez sugeriu que eu deveria focar em organizar a festa de fim de ano, veio me parabenizar. O respeito, descobri, não precisa ser pedido quando é consistentemente conquistado. E eu estava apenas começando. Numa manhã de domingo, 6 meses após assumir a presidência, me flagrei sorrindo para meu próprio reflexo no espelho. Não era vaidade, era reconhecimento. A mulher que me encarava de volta não era mais a esposa de Henrique Almeida, aquela figura decorativa que sorria educadamente em eventos e engolia humilhações com champanhe caro. Era Beatriz Almeida, presidente de uma das maiores incorporadoras do país, arquiteta de uma expansão histórica, líder respeitada por mérito próprio. O cabelo estava mais curto, o olhar mais direto, os ombros mais erguidos. A metamorfose não foi apenas profissional, foi existencial. Você está diferente, observou Luísa durante nosso almoço mensal. Mais leve de alguma forma. Refleti sobre isso enquanto saboreava meu risoto de camarão. Agora eu comia com prazer novamente, sem o nó constante no estômago que foi minha companhia por anos. É estranho, confessei. Comecei tudo isso como vingança. Queria que Henrique sofresse como eu sofri. Queria provar meu valor. Mas agora... Fiz uma pausa, procurando as palavras certas. Agora é sobre construir algo que vai durar muito depois que essa história de traição for esquecida. É sobre redescobrir partes de mim que ficaram adormecidas por muito tempo. Luísa ergueu sua taça em um brinde silencioso. Ela entendia, sempre entendeu, o que significa uma mulher reclamar seu próprio poder. O divórcio foi finalizado discretamente, sem contestações. Henrique, surpreendentemente, não lutou contra os termos. Talvez porque sabia que não tinha caso, ou talvez... Prefiro pensar, porque em algum lugar sob todas as camadas de arrogância e egoísmo, havia um fragmento de consciência que reconhecia o que ele havia feito. Mantive o sobrenome Almeida, não por sentimentalismo, mas por pragmatismo. Era meu nome profissional agora, a marca sob a qual estava reconstruindo não apenas uma empresa, mas minha própria identidade. Na noite em que assinei os papéis finais, não celebrei nem lamentei. Apenas sentei na varanda da cobertura, que agora era só minha, com uma taça de vinho, observando as luzes do rio brilharem como possibilidades infinitas no horizonte. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia inteiramente meu, para moldar, para construir, para habitar nos meus próprios termos.